Todo mundo sabe que o tempo passa para todo mundo e que as nossas escolhas de hoje refletirão no amanhã. Mas parece que para algumas mulheres depois dos 40 anos, a ficha cai, o arrependimento cai, o envelhecimento, as expectativas, tudo começa a aparecer e começa a entrar sempre naquela discussão, aquele famoso tabu que todo mundo já sabe. Que quando as mulheres, quando chegam nos seus 40 a mais, sempre colocam a mesma desculpa que ninguém mais quer se relacionar com ela, que ela tem todos os atributos, que na cabeça dela os homens vão se interessar por uma questão profissional, uma questão que ela é independente e tal, que vocês já sabem muito bem. Porém, entretanto, o que elas não querem admitir é que o tempo vence todo mundo e no mercado de relacionamentos que elas tanto querem agora, a realidade tende a ser decepcionante, porque é muito fácil para elas argumentar que elas estão melhores agora com 40 e poucos anos do que quando elas tinham 20, mas será mesmo? Será que ela não tá querendo ocultar uma verdade que ela sabe que é verdade, por simplesmente não quer machucar seu ego? Tenho 44 anos e eu estou com ranço de homem. Ontem eu fui ao ginecologista porque eu tava achando que a minha falta de libido era por causa do climatério. E no final da consulta, após ele ver meus exames, ele me disse que os meus hormônios estão ótimos. E a falta de libido é pela falta de homens interessantes mesmo. E que não é uma queixa só minha, da maioria das mulheres. Eu dosei tudo, estrogênio, progesterona, testosterona, paciência. Eu fico pensando assim, putz, por que será que eu não tenho vontade de ir num date? Por que será que eu fico batendo papo ali 5 minutos e já desligo o celular, já não quero nem mais responder? Por que será que eu saio com minhas amigas e não tenho vontade nem de olhar pro lado? Dizer, mas quem precisa de assunto, quem precisa de papo, quem só quer quer dar um amasso. Eu não. A minha fase de só querer dar um amasso foi lá pros meus 30 e eu só olhava homem gato e gostoso. Nem me importava com a opinião dele, lado político, se tinha lido Foucault, se fazer terapia, caguei. Mas hoje, meus amores, com 44 anos, a minha libido depende de estímulo. A gente fica muito mais exigente. Até porque a gente já sabe ter prazer sozinha. Então, pra nos dar prazer, tem que rebolar. E não é só a bunda, é o intelecto. A gente tem que admirar, a gente tem que ter papo, estímulo intelectual, porque a beleza já é nossa. E o que os homens estão menos oferecendo pra gente hoje em dia é estímulo. Porque quando é alguém dizendo pra ela, mostrando como funciona realmente o mercado de relacionamentos, o mercado de valor, se é assim que eu posso dizer, elas vão intitular você como misógino, como alguém que não é bem resolvido e tal. Sempre vão jogar essa cartada. Mas a gente sabe, é fato, que o tempo vence qualquer um. E partindo da premissa que tem uma nova onda aí de mulheres 40 a mais reclamando que não consegue ninguém para se relacionar, mesmo casualmente, parece que toda essa narrativa que elas tanto construíram, que elas tanto jogam na mesa, eu acredito que não seja tão verdade assim. As mulheres estão começando a se tocar, estudando cada vez mais, procurando uma liberdade financeira o mais cedo possível. E eu tô muito curiosa em saber o que vai acontecer. Porque de duas uma, gente, a gente sabe que os homens, eles não querem isso. A gente entende já como é que é o patriarcado. E em algum momento vai acontecer alguma reviravolta. Alguma coisa vai acontecer com essa evolução, entende? Ou a gente vai ser condicionada, mais condicionada, porque de repente estão dando muita liberdade pra gente, ou vai ser o contrário. Eu não acho que em algum momento a gente vai ter uma igualdade de gênero. Não acho que isso vai acontecer, gente. A gente entende que o mundo tem um lado B e um lado A em todos os quesitos da vida. E eu acho isso maravilhoso, mas eu tô muito curiosa em saber o que vai acontecer, gente. Porque vai acontecer alguma coisa, a gente sabe disso. Em algum momento isso vai dar merda, gente. Eu tô curiosa em saber qual vai ser o rebuliço. Uma mulher de mais de 40 anos, ela tem o mesmo valor de um homem que ganha R$ 1.500 por mês. Então, você, estando meio fudido aí, profissionalmente na sua vida, você é o match perfeito para essa mulher de 40 anos. Mas antes de eu dar minha opinião sobre tudo isso, não se esqueça do seu like, que é muito importante, de comentar aqui no vídeo, uma coisa aleatória ou qualquer coisa assim do tipo, que ajuda muito no engajamento. Hypa também o vídeo se você está no seu celular, e se vocês fizerem tudo isso, eu vou curtir seus comentários. Olha, veja bem, se você olhar ao redor, quantos caras com 45 anos, 50 anos, você vê que estão mais em forma, mais seguros, mais interessantes do que quando eles tinham por volta dos seus 20 e poucos anos. Muitas vezes esses caras se cuidaram, correram atrás das suas conquistas, construiu seu patrimônio e tal, se valorizou, e isso mostra a diferença que o homem, independentemente do que for, o homem só é valorizado pelo aquilo que ele tem. E quando ele é mais novo, né, quando ele tá na sua idade de 20 e poucos anos, o tempo vai ser, querendo ou não, um aliado dele, porque ele vai construir o seu nome, o seu patrimônio com o tempo. É que nem todo mundo fala, né, o homem envelhece como vinho. Lógico que não são todos, tem exceções, mas o que a gente vai comparar agora é um padrão que todo mundo enxerga. E o mercado de relacionamentos, pelo que eu reparei, que todo mundo notou isso, é que enxerga esse homem de 40 e poucos anos ainda como aquele protagonista em filme, com cargo alto, um jogador em potencial. Tanto é uma verdade isso que geralmente as mulheres de 20 e poucos anos, a maioria prefere se relacionar com um cara de maior idade, 30 e poucos, 40 e poucos anos. Por quê? Porque ele tem um valor atrelado a ele. Se comparado a um cara com 20 e poucos anos, mesmo que goste dela, é muito difícil elas escolherem esse tipo de cara. Geralmente vão pro cara que tem mais status, que tem um valor. E o tempo valoriza esse homem. Agora, quando a gente olha pra mulher, a régua é completamente outra. E não sou eu que tô dizendo, é a realidade que tá aí. Aos 40 eu falei, caralho,
E agora, mano? Eu tô com quase 40. Eu não tô casada, eu não tenho filhos, eu ainda não conheci o mundo inteiro, eu não ganho o dinheiro que eu gostaria de ganhar. O que vai ser de mim quando eu envelhecer? Tipo, você começa a entrar numa paranoia de questionar todos os fatores da sua vida. Talvez eu não consiga nem verbalizar isso, mas é uma coisa muito louca. Você começa a questionar, tipo assim, o que eu fiz? A mulher de 20 e poucos anos, 22, vive uma fase de atenção e validação muito alta. Cara, ainda mais hoje nas redes sociais, né? Praticamente ela respira e já tem like, já tem um monte de comentários. O problema que elas não querem admitir é que essa fase passa. Porque muitos homens passaram aos 20 sendo invisíveis, ninguém olhava, ninguém validava. Eles tinham que construir um valor do zero. Já a mulher, como todo mundo já sabe, algumas não querem admitir, é que elas já nascem com o valor atrelado a elas. Só que tudo uma hora cobra preço. É aí que entra nessa crise dos 40 a mais, que tem vários vídeos aí nas redes sociais de mulheres desabafando, vira meio que um padrão. Quando a mulher, querendo ou não, baseia toda a sua autoestima dela nessa atenção externa, no ápice da sua juventude, o baque vem forte. A consequência das suas atitudes que ela teve começa a chegar agora. Porque é simples vocês entenderem. Se você conhece uma menina de 20 e poucos anos, né, que tá no auge da sua juventude, na sua questão até que eu posso colocar, que entra em pauta na questão biológica, na questão da idade fértil, ela admitindo ou não, sempre vai ter alguma pessoa no direct dela mandando mensagem pra ela, querendo, elogiando ela, fazendo convites e tal. Sempre tem alguém correndo atrás dela. Agora, se você compara um homem dessa idade, o que mais vai ter nele vai ser vaga de emprego ou cobrança que ele tem que pagar alguma coisa. Então essa é a discrepância que elas não conseguem entender. O mundo literalmente reage positivamente à presença delas. E isso cria uma armadilha silenciosa. Porque quando uma pessoa passa anos acostumada a ser constantemente desejada, ela começa a achar que aquilo é permanente. Mas não é. E quando o tempo começa a mudar as regras do jogo, vem o choque. Não é só a aparência, é pela sensação de perceber que o mundo já não responde da mesma forma. E é aí que muita gente entra em conflito consigo mesma. Porque veja bem que ainda tem uma coisa nesses discursos dessas mulheres. Geralmente, quando elas chegam, sei lá, nos seus 40 e poucos anos, né, 40 a mais, ela sempre vai ter um grau de exigência lá em cima. Ela vai querer que um homem seja praticamente equiparado com ela ou acima, numa questão de valor do mercado, uma questão até financeiramente, uma questão de status, sabe? Só que esse homem que ela tanto deseja, é muito difícil, não vou dizer que é impossível, né, porque é uma palavra muito forte, mas ele não vai olhar pra ela com os mesmos olhos de que se ela fosse mais jovem, porque querendo ou não, as pessoas ignorando esse fato, nesse contexto de relacionamentos que todo mundo vê vídeo, ouve pessoas falando, geralmente os homens vão preferir uma mulher que já tem uma idade fértil, uma questão hormonal. Não são todos, mas a maioria vai preferir uma questão até da juventude, sabe? E mesmo que essa mulher tenha atributos que para ela que sejam chamativos, mas no jogo dos relacionamentos, não é atrativo para o homem bem-sucedido, o homem da mesma idade que ela. Se vocês separarem ainda, ela sempre vai ter um grau de exigência lá em cima e geralmente vai ficar sozinha. Porque o mesmo cara que ela não deu atenção quando ela tinha 20 e poucos anos, agora que ele tá com 40, 30 e poucos, que tá com um status alto, um valor atribuído a ele, ele não vai olhar pra ela da mesma forma. Por isso que eu vejo, nesse contexto de mulheres 40 a mais, indo nas redes sociais, abafando que não consegue mais relacionamentos e tal, se você analisar a história dela desde o começo, desde a juventude, num ápice, né, que elas dizem, da beleza dela, ela sempre foi aquela pessoa que nunca pensava nas consequências das suas atitudes. Geralmente vocês vão reparar esse padrão. Ou ela sempre fez mais escolhas durante a sua vida e chegou numa certa idade e se arrependeu e quer um homem de valor agora, ou ela foi aquela pessoa que priorizou uma carreira profissional, que não é errado, longe disso, mas o que eu vejo em relatos de muitas mulheres que fizeram essas escolhas lá atrás, que se entregaram na profissão, se doaram, se sacrificaram na profissão, que depois, quando chegou uma questão, né, que elas têm, que eu reparei em relatos, que elas é meio que fosse um relógio biológico de bate aquela meio que neura de ser mãe, de criar uma família e tal, só que como ela se entregou num quesito profissional e tal, buscou sempre lá em cima, aquela questão do polo mais masculino da coisa toda, quando ela chega nessa idade, é muito difícil elas terem um relacionamento que elas tanto desejavam lá atrás. Porque pelo simples fato das escolhas e das exigências que elas querem agora. E quando elas não são mais desejadas, que elas não têm mais um lugarzinho aí no quesito relacionamento, no mercado de relacionamento, no jogo dos relacionamentos, sempre vem aquele discurso que idade é só um número, parece até um cartão de apresentação, né? Ah, a idade não é só um número, mas idade, querendo ou não, é biologia, é recuperação mais lenta, é aquela questão fisiológica, né? É as dores nas costas e tal. E principalmente, se vocês analisarem mais no contexto fisiológico, a mulher
passa por uma questão hormonal muito mais pesada do que o homem, da idade fértil, que pesa muito para elas. E quando elas tentam empurrar que 40 é o novo 20, elas meio que criam uma expectativa mentirosa. A mulher de 40 e poucos mais quer se comparar a uma de 20 anos, que praticamente está brigando com a realidade, porque elas não querem admitir uma coisa que é fato: o tempo ganha de todo mundo. E as consequências que você fez lá atrás, na sua juventude, vão refletir agora quando você estiver mais velha. O ponto principal que eu vejo nesses vídeos é que elas sempre vão reclamar no quesito relacionamento, que ninguém olha mais para elas com os mesmos olhos que quando elas eram mais novas. E é puramente por uma questão de escolhas. Ah, e outra coisa que eu não falei. Geralmente, os homens, né, não totalizando, deixando claro, que vão se relacionar com uma mulher de 40 a mais, muito possivelmente é o cara que só vai querer usar ela. E elas mesmas admitem isso, né? Os vários desabafos que tem nas redes sociais, que elas falam que estão sofrendo na mão dos homens, que os homens não querem mais compromisso como antes. Pelo fato de elas serem mais velhas, elas querem agora um homem que assume essas responsabilidades, que tenha uma maturidade maior e tal. E se você analisar bem, a possibilidade de um cara assumir uma mulher de 40 a mais, que tem toda uma questão de exigência lá em cima, é muito difícil. É muito mais comum, se assim que eu posso dizer, o cara só usar ela, ludibriar ela, que acontece muito, e elas mesmas admitem isso. E eu vejo até uma questão de carência vindo da parte delas, que elas se entregam, que elas fazem isso e aquilo, por uma questão que elas acham ainda que vão encontrar um homem maduro, um homem responsável, que vai assumir todos os atributos que elas tanto querem no homem, mas geralmente esse cara, né, só vai querer usar ela, vai querer aproveitar, vai querer vai ter um relacionamento casual e tal, e a parte de assumir um relacionamento sério não acontece. Não tô falando que são todos os casos, longe disso, mas um padrão que a gente vê é isso. Muitas mulheres 40 a mais, sempre quando vão entrar em relacionamentos, acabam meio que sofrendo na mão dos homens que só querem aproveitar ela. E ainda muitas se submetem numa questão de carência, numa questão de expectativas do parceiro, e acabam, né, se frustrando e julgando a responsabilidade dos outros homens. Que agora não existe mais homens, os homens são irresponsáveis, os homens são moleques e tal. Mas o fato que elas evitam reconhecer é que quando a exigência tá lá em cima, o que você tem a oferecer daquilo que você tanto exige. E no contexto para muitas mulheres, o tempo não joga a favor delas. Eu sou uma mulher solteira de 42 anos e queria saber o que está acontecendo com essa geração de homens. Por quê? Porque não tem atitude para convidar para sair, não tem atitude para pagar um jantar, não tem atitude para te chamar para conversar no aplicativo de relacionamento. O que está acontecendo? Eu, sinceramente, estou desacreditada nessa geração. Porque realmente eu não sei o que está acontecendo. Se alguém aí souber, conta nos comentários o que está acontecendo. Porque aonde que a gente se perdeu? Em que momento que as coisas mudaram? Em que momento que as coisas se perderam? Que as pessoas se perderam? Que as pessoas só querem relacionamentos superficiais, de somente uma noite? E de que as redes sociais viraram uma prateleira, onde você simplesmente olha lá a beleza da pessoa, sem saber o conteúdo, e dá um X ou um match. E se dá um match, ainda não te chama pra conversar, ainda não tem atitude. Então você, mulher, é que tem que ter atitude. E além de eles exigirem que a mulher seja bem cuidada, cabelo lindo, cílios, botox, boca, unhas, maravilhosa. E aí quem é que tá te chamando pra sair? Um calvo que não tem nada pra te oferecer e ainda quer dividir o jantar com você. Haja paciência pra essa geração, né? Mas enfim, essa é apenas a minha opinião, meu ponto de vista. Se vocês concordam, discordam ou querem acrescentar alguma coisa que eu não falei no vídeo, deixa aqui nos comentários. E também, se você gosta do meu conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês, que é totalmente de graça, não te custa nada, porém tem algumas formas que vocês podem sim contribuir financeiramente a me manter nessa plataforma, a me dar um gás a mais. Está aqui na descrição o apoia-se que você pode contribuir mensalmente, que no YouTube tem a opção de você deixar um valeu demais, que vocês podem deixar o valeu demais junto com o tema de vídeo, uma sugestão de algum assunto que queira que eu dê minha opinião, você pode deixar junto com o valeu demais. E da forma grátis que vocês já sabem, é deixando um like, comentando, hypando se você está no seu celular e se inscrevendo no canal. Então, no mais é isso, eu desejo sucesso para todos vocês e até a próxima.